meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. A escolha de um carro implica, antes de tudo, a escolha não apenas da carroceria, mas também da unidade de potência. Nesse caso, antes de mais nada, ao escolher um motor a gasolina, você terá de decidir sobre o sistema de alimentação. Carburador ou injetor, o que é melhor? É sobre isso que falaremos. Apesar do fato de essa questão ser mais relevante para quem deseja comprar um carro no mercado secundário, isso se deve ao fato de que os carros com carburador praticamente não são produzidos. Uma rara exceção são os caminhões. Mas mesmo nesses casos, o carburador é controlado por um computador de bordo. Diferença entre carburador e injetor. Portanto, tanto o carburador quanto o injetor desempenham a mesma função. Geram uma mistura de combustível e ar, que é então alimentada nos cilindros do motor. Mas a maneira como a mistura é criada nesses sistemas é fundamentalmente diferente. A diferença é que, em um motor clássico, os cilindros são alimentados com uma mistura já preparada, que é aspirada sob a ação de um vácuo. Quando o ar passa pelo carburador, ele é misturado com o combustível disponível em seu interior. A única desvantagem aqui é que toda a ação é totalmente mecânica. A diferença entre o injetor e o carburador é que aqui cada momento e etapa são controlados por um computador, e muitos sensores diferentes são usados. Há muitos deles: sensor de fluxo de ar de massa, temperatura do ar, posição do eixo de camis, posição do virabrequim, posição do acelerador e assim por diante. Com base nas leituras dos sensores, o computador de bordo decide quando é melhor injetar a mistura de combustível e qual deve ser sua composição para obter o desempenho ideal do motor. Essa é a diferença entre os sistemas de alimentação por carburador e por injetor. Aspectos positivos e negativos do carburador. A principal vantagem do carburador é sua simplicidade. Em caso de mau funcionamento do sistema de alimentação, a primeira coisa a ser observada é o carburador, e você mesmo pode limpá-lo e ajustá-lo. Além disso, ao contrário do injetor, é possível ajustar o sistema de alimentação desse tipo, sem nenhum dispositivo especial. Ao mesmo tempo, o preço de um carburador se destaca positivamente. Ele é muito mais barato em partes e no todo do que um conjunto de injetores para um carro com injetor. O motor equipado com esse sistema de alimentação é despretensioso em relação ao combustível utilizado. Os carros VAS da série clássica podem trabalhar tranquilamente com gasolina, com um índice de octanagem de 76, e o motor não sofrerá com isso. Há desvantagens nesse tipo de motor. A mais notável de todas é a potência significativamente menor do motor. As ações mecânicas que acionam o sistema de potência consomem muita energia do motor. Outra diferença em relação ao injetor é a baixa compatibilidade com o meio ambiente. O escapamento aqui é saturado com substâncias nocivas, como monóxido de carbono, nitrogênio e outras. Há também uma certa sensibilidade do motor à temperatura ambiente. No verão, o motor pode superaquecer e, no inverno, alguns modelos da máquina são difíceis de dar a partida. Prós e contras do injetor. Em primeiro lugar, o injetor se diferencia por ser capaz de fornecer muito mais potência ao motor do que a versão clássica. O injetor não é um carburador. Portanto, no inverno, ele dá partida sem problemas. Você não precisará inventar nada para fazer o carro andar. Em termos de confiabilidade, tudo também está em um nível bastante alto. O sistema raramente falha por conta própria, pois está completamente isolado do ambiente externo, mas há algumas desvantagens das quais não há como escapar. A primeira e mais significativa é a impossibilidade de diagnosticar e eliminar problemas de funcionamento, se houver. O sistema inclui muitos elementos complexos: a rampa de combustível, injetores, sensores eletrônicos e assim por diante. Cada um deles praticamente não pode ser reparado. Em caso de quebra, é necessário substituir toda a unidade. E ao contrário do sistema clássico, os detalhes aqui não são baratos, esse tipo de sistema de energia exige combustível de altíssima qualidade. Se você usar combustível barato, as impurezas, os resíduos não dissolvidos de produtos de petróleo e os resíduos da produção entupirão rapidamente os injetores e eles terão de ser limpos. E isso só pode ser feito em uma bancada especial, em uma estação de serviço. Ao mesmo tempo, se você dirige constantemente com combustível de baixa qualidade, depois de algum tempo, a limpeza dos injetores não os salvará mais, eles finalmente falharão. Como são vendidos em conjuntos,
custarão cerca de 1/4 de todo o motor. Dessa forma, podemos concluir que o uso de motores com esse sistema de alimentação é significativamente mais caro para os proprietários. Essa é a diferença entre um carburador e um injetor. Tipos de injeção do injetor. Assim que os fabricantes de automóveis decidiram abandonar o sistema de injeção do carburador, o bico injetor foi colocado no lugar do carburador e a injeção foi realizada no coletor de admissão. Esse método de injeção de combustível foi chamado de monoinjeção, e sua utilidade não era muito maior do que o efeito do carburador. O próximo estágio de evolução foi a injeção distribuída, em que os injetores foram instalados mais perto dos cilindros, mas também no coletor de admissão. O auge da injeção com injetor foi a injeção direta completa nos cilindros do motor por meio da válvula de admissão. Isso garante a máxima economia do motor, maior potência e eficiência. Como escolher entre um carburador e um injetor? Por mais estranho que possa parecer, é impossível dizer exatamente o que é melhor: injetor ou carburador. Nessa questão, você deve se guiar por suas preferências e pelo que exatamente deseja obter da máquina. Se você mora longe da cidade e dos postos de gasolina, é muito mais prático dar preferência a um carro usado com um sistema de alimentação clássico. Em caso de pane, usando as ferramentas mais simples e a experiência, você poderá consertar a pane rapidamente e seguir viagem. E se não houver habilidades em tais reparos, elas aparecerão rapidamente, pois não há nada de super complicado nisso. Mas, se o injetor quebrar, só há um caminho a seguir: ir a um posto de serviço, onde um profissional de diagnóstico, com a ajuda de um computador, poderá encontrar o defeito. Em geral, esses postos estão presentes em cidades grandes o suficiente e, se a avaria for grave, é provável que o carro não chegue ao destino. Nesse aspecto, a vantagem do carburador é óbvia, mas essa nuance é relevante apenas para aqueles que dirigem com frequência para longe da cidade ou vivem no meio do nada. Se você é um morador comum da cidade, não precisa de confiabilidade e manutenção adicionais. Aqui, os serviços automotivos estão localizados a cada passo, e não há motivo para se preocupar. Portanto, não vale a pena comprar um carro clássico e sofrer pela manhã com a partida e o aquecimento do motor. Levando em conta o ritmo de vida moderno, você levará muito tempo em uma viagem matinal para o trabalho. Resultados. Outro fator importante que influencia a escolha é a economia do carro. Na maioria dos casos, os sistemas de injeção são muito mais econômicos do que os sistemas de carburador. E é esse fato que frequentemente determina a decisão do motorista. Para ajustar o carburador para o mesmo trabalho econômico, serão necessários os serviços de um mestre extremamente habilidoso e nem todos podem trabalhar com essa técnica antiga. Para falar de modo geral, muito depende não do carro, mas de como o proprietário o acompanha e o dirige. Para resumir, vale a pena dizer que a escolha deve ser feita conscientemente. Você precisa escolher quais características positivas lhe agradam mais e quais desvantagens você está disposto a tolerar. Nesse caso, a escolha realmente depende da situação específica e dos objetivos para os quais o carro foi escolhido. Artigos relacionados. Discussão Ivan Shkinyov. A injeção não faz nada além de tornar as coisas mais complicadas. A mistura de trabalho é de 1,14,7 tanto lá quanto cá. A mistura é melhor misturada com um carburador, porque leva mais tempo para vaporizar. Spray do difusor, tubos de admissão, enchimento do cilindro na admissão, compressão da mistura de trabalho, na compressão somente por injeção. A mistura de trabalho no carburador pode ser feita à vontade, não na injeção. O carburador ajustável é mais econômico do que a injeção. Há um afogador em ambos. Sua finalidade é a redistribuição de potência. Aberto. Todas as forças são usadas para aceleração. Fechado. Para frenagem. Em modos alternados, o equilíbrio geral de potência e consumo de combustível é de 100% em uma determinada RPM. A eficiência de um motor a gasolina é 16%. Eles consomem combustível por rotações, não por carga, ao contrário do diesel. Todos os artifícios servem apenas para aumentar o preço na hora da venda. Alexander Kevliuk. Olá. A mistura de trabalho nem sempre é 14,7, pois também há modos de potência e economia. O ajuste é feito pelo controle do tempo de abertura dos injetores. Com a injeção indireta, a mistura é feita durante o curso de admissão e compressão. Como em um carburador, vale a pena distinguir entre injeção direta, monoinjetor e injetor completo. E um coletor constantemente úmido exige um forte enriquecimento excessivo no frio, o que aumenta o consumo. A capacidade de ajustar a mistura em um carburador é bastante limitada. É por isso que todos os carburadores são equipados com sistemas auxiliares: econostato, acelerador, etc. Ivan Shkinyov. A mistura de trabalho.
deve estar na proporção de 1:14,7, pois assim ela queima com temperatura e rendimento máximos. Mas é difícil manter essa proporção. É por isso que são adicionados amortecedor de ar, câmara secundária, sistema de bomba aceleradora, sistema economizador. Tentei, esgotando a mistura com jatos em ambas as câmaras, manter automaticamente a composição da mistura com o amortecedor de ar. Instalei um vácuo de avanço de ignição e o conectei por uma haste ao eixo do amortecedor de ar e ao tubo de avanço de ignição. Quando o acelerador é aberto e a RPM é baixa, o amortecedor de ar se fecha. À medida que a rotação aumenta, ele se abre. Quando o acelerador é liberado, diminuindo a carga, a mistura fica mais pobre. À medida que a carga aumenta, a mistura fica mais rica. Desconectei o economizador e o sistema da bomba do acelerador. Parece estar melhor. A aceleração está definitivamente melhor.